pessoal, tudo bem? Bom, felizmente chegou o dia, depois de trancos e barrancos, alguns perrengues, altos e baixos e até mesmo 3 meses sem jogar futebol, o Chelsea de Frank Lampard garantiu a sua volta para a UEFA Champions League e, no caso, a primeira participação do Lampard como técnico na competição europeia. Eu vou lembrar vocês que lá no começo da temporada, a gente do Chelsea Brasil sempre entramos, vamos falar que a gente estava num consenso, de que o objetivo dessa temporada do Chelsea era classificar para a próxima Champions, G4, garantido. Tentar chegar ali nas oitavas, uma posição digna na Champions atual, estamos nas oitavas, claro, devemos ser eliminados, mas estamos nas oitavas, garantido. E tentar beliscar uma Copa Doméstica, estamos na final da FA Cup, também garantido. A temporada do Lampard, eu não vou falar que foi um sucesso completo, porque claro, a gente ainda não terminou ela exatamente, é melhor ainda não falar muito sobre isso. Mas vamos falar então de Premier League, essa sim, se foi, e eu queria fazer um balanço rapidinho com vocês de como foi a primeira Premier League de Frank Lampard no comando do Chelsea. A tabela fechou da seguinte maneira, galera, o Chelsea ficou em quarto lugar com 66 pontos, 20 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 69 gols feitos, 54 sofridos. Agora eu vou dividir a análise em duas partes. Na primeira vou falar do ataque, na segunda vou falar da defesa. Para isso, eu peguei 3 estatísticas lá do site da Premier League, agora que fechou a temporada, para poder embasar um pouquinho e eu acho que vai ajudar vocês a acreditarem no que eu estou falando. As 3 características que eu vou recorrer aqui à minha colinha para o ataque são: o time do Chelsea teve o terceiro melhor ataque, tirando apenas Liverpool e Manchester City. Lembrando inclusive que o City fez mais de 100 gols de novo. O Chelsea foi o terceiro time que mais venceu também, atrás de Liverpool e City. E o Chelsea foi o segundo time que mais chutou no gol, atrás do City apenas, que fez, como eu falei, mais de 100 gols. O que isso quer dizer, pessoal? O ataque do Chelsea está relativamente bom. Para quem estava aí num começo de carreira de Abraham, que depois deu uma recaída e a gente teve que confiar no Giroud, que não é de grande confiança, mas provou que sabe resolver isso, já falei algumas vezes aqui, acho que o resultado foi positivo. Um ataque positivo, presente, que soube se portar em diferentes situações, sempre marcando gols, e não é à toa que foi aí um dos melhores da temporada, apesar da posição que podia ser um pouquinho melhor. Agora, a crítica que eu tenho a fazer no ataque: falta de pontaria. O time do Chelsea chutou só menos do que o City. Foi o segundo time que mais chutou, como eu falei, e é o terceiro time que mais fez gol. Acho que isso ainda poderia dar uma elevada e, consequentemente, nossa posição na tabela poderia ser o terceiro lugar. Claro, não faz tanta diferença em questão de temporada seguinte, mas é um status diferente, né? Ficar em terceiro e ficar em quarto. Sobre o ataque, minha avaliação é extremamente positiva. Além dessa ressalva, gostei muito do que foi apresentado pela mão de obra que se tinha, beleza? E agora eu vou falar da defesa, que eu acho que é um pouquinho mais delicado. Pelo seguinte, olha só as 3 estatísticas que eu tenho aqui. O time do Chelsea foi o 12º em clean sheets, que é quando você sai do jogo sem tomar nenhum gol. O último em número de defesas feitas. Defesas feitas pelo goleiro. O goleiro faz a defesa, contou. O Chelsea foi o último na temporada. E a pior defesa do top 10, que foram os 54 gols que o Chelsea tomou. O que isso quer dizer, galera? Chute que vai no Kepa, gol, tanto que ele defendeu pouquíssimas bolas. A defesa, extremamente inconsistente. Isso deu para ver até mesmo agora no último jogo contra o Wolverhampton. Cara batendo cabeça, Aspilicueta, Alonso, enfim. A zaga batendo muita cabeça, e isso aconteceu ao longo de toda a temporada. Recentemente, na minha opinião, essas críticas se focaram muito no Kepa. Eu não concordo com isso. Acho que ele tem muita responsabilidade pelo valor que foi pago nele e pelos números que eu acabei de falar, que são específicos dele. Inclusive, eu já fiz um vídeo do Boletim Blue exclusivamente sobre o Kepa, mostrando por que ele era, em números, o pior goleiro da liga. Isso meio que foi comprovado. Agora, quanto à defesa, eu acho que a gente precisa ficar um pouco mais atento, porque as críticas ao goleiro espanhol, elas são justas, mas elas são muito pesadas. E todo o sistema defensivo acaba um pouco esquecido em discussões, especialmente que eu vejo lá no WhatsApp. A gente tem que tomar cuidado, porque os erros coletivos, eles nem sempre vão ser contados nesses números aqui, gente. Mas a gente está vendo o jogo. E quando um time todo falha, o sistema falha, o que entra na estatística é só o gol tomado pelo goleiro. Acho que a gente pode ficar um pouquinho mais atento quanto a isso para a temporada que vem, porque inclusive é o principal ponto de alerta do Lampard. A gente já tem todas as contratações feitas para o ataque, espero, que todas já tenham sido feitas e que agora o time foque na defesa.
Se quer trazer um goleiro novo, que traga um novo goleiro, que reformule a zaga. Mas a questão é, o sistema precisa funcionar, senão não adianta a gente criticar uma peça ou a determinada outra peça. Isso não vai resolver o problema. Mas a avaliação é, a defesa conseguiu não piorar as coisas. Poderia ser muito, mas muito melhor. Pelos nomes que a gente tem, a minha expectativa pessoal também era muito maior quanto a isso. Mas a tragédia poderia ter sido maior. De toda forma, fica um alerta para a nossa defesa, agora que a gente ainda tem final da FA Cup contra o Arsenal, que tem um ataque muito possante com o Lacazette e o Aubameyang, e a volta contra o Bayern de Munique. Claro, se a gente quiser acreditar, a gente precisa não tomar gol. E isso passa, obviamente, por Kepa, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Rudiger, Alonso e quem mais estiver ali na defesa. Fica esse o recado e fica o nosso balanço da Premier League. Galera, estamos na próxima Champions. O nosso super time que está sendo montado vai poder jogar a Champions League e quem sabe trazer um resultado ainda melhor do que a gente viu nessa temporada. Parabéns ao Lampard por ter superado as dificuldades e por ter identificado alguns problemas, mas fique atento porque ainda falta corrigir alguns que podem trazer prejuízos imensos ao Chelsea, mas se corrigidos, podem trazer lindas glórias e quem sabe alguns troféus muito importantes na temporada que vem. Galera, seguinte, na final da FA Cup sábado, eu, Thiago Santos, talvez o Rafael França também, a gente está montando um grupinho que vai fazer uma live para comentar o jogo ao vivo. A gente vai estar no YouTube do Chelsea Brasil, a gente vai soltar mais informações aí ao longo da semana no Instagram, no Twitter. Dá uma conferida lá, se você tiver afim, jogo 1h30 da tarde, transmissão do DAZN. E a gente vai estar lá no YouTube ao vivo, comentando, trocando uma ideia, falando desse que pode ser o título da temporada. E no mais, quarta-feira o Thiago Santos está de volta com o Boletim Blue. Domingo que vem, pós-final da FA Cup, eu tô de volta e a gente vai comentar o que rolou nessa semana do Chelsea, beleza? Galera, a gente se vê com esse peso retirado do corpo, classificação para a Champions garantida e ao longo da semana a gente se fala nas redes sociais. Um abraço, meus amigos, até a próxima!